Sindicato dos Trabalhadores em Educação reforça. Quarta-feira, a greve começa no estado e você vai ver também. Dispara números de casos de febre Oropouche no país. Governo do estado lança programa Leite Bom em Santa Catarina. Anvisa decide pela proibição dos cigarros eletrônicos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você, 1h, 16 minutos, nessa segunda-feira, 22 de abril de 2024, data de descobrimento do nosso país, né? A gente que estuda tanto isso na escola, hoje, 22 de abril, ontem foi feriado nacional, né? Dia de Tiradentes, 21 de abril, domingo, o pessoal nem se ligou muito que era feriado, mas hoje, dia do descobrimento do Brasil. Mas fora isso, gente, a temperatura está na casa dos 25 graus aqui na região sul de Santa Catarina e repercutiu bastante no final de semana a situação de um ataque a um bebê em uma das creches aqui em Criciúma. Foi repercussão, inclusive, nacional, e essa criança acabou sendo atingida por outra criança que estava, um bebê de apenas 1 ano e meio. Outra criança o mordeu por diversas vezes. De acordo com os pais, 5 mordidas foram deferidas no rosto, no pescoço, o que deixou a criança bastante desfigurada. Ela já foi atendida, o caso aconteceu semana passada e veio a público nesse final de semana. Em nota, a FASC, que faz a administração das creches aqui do município de Criciúma, informou que a situação pode ser até corriqueira, pois, né, há essa situação de crianças acabarem aí mordendo outra. A nota acaba dizendo: situações como essas são, infelizmente, comuns no contexto da infância, onde a exploração e interação entre os pequenos são fundamentais para o desenvolvimento, fecha aspas, é um dos trechos da nota da FASC, que continua verificando essa situação. A criança, claro, está afastada, os pais estão tentando trocá-lo, né, de creche. Aconteceu numa creche aqui do bairro Próspera e a gente vai acompanhar essa situação. Mas caso tenha algo que não condiz com a realidade ou que você veja que não está muito certo, faça a denúncia de forma correta, como esses pais fizeram, foram até a sede da FASC, fez a denúncia, e seja qual for aí a sua perturbação de órgãos aí de educação, órgãos, enfim. Precisou fazer uma denúncia, procure os caminhos certos, faça boletim de ocorrência se necessário, vá à gerência, vá ao saque da empresa, enfim. Denuncie, não fique calado. Esses pais agora estão passando por um momento delicado com a criança, a gente torce para que tudo fique bem e a FASC apure as causas desse incidente lamentável. A diretoria da Anvisa se reuniu para discutir se mantinha ou não a proibição sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos, também chamados de vapers. A fabricação e a venda são proibidas no país desde 2009. Mesmo assim, é comum encontrá-los à venda no comércio popular ou pela internet. O consumo, especialmente entre os jovens, vem aumentando, trazendo consequências enormes para a saúde. A agência deve manter a proibição e ainda incluir medidas para coibir o comércio irregular, como ações de fiscalização e campanhas educativas, inclusive de forma online, onde o comércio ilegal acontece. A consulta pública realizada pela Anvisa como parte do processo de revisão da norma vigente apontou que a maioria dos profissionais de saúde disseram ser contra a liberação no Brasil. Já o público participante, quase 59%, disseram ser a favor de mudar a regra atual, incluindo a liberação geral. Usuários defendem que, ao contrário do cigarro comum, que contém tabaco e libera monóxido de carbono, que é cancerígeno, o vape é por vaporização e, por isso, menos prejudicial. Em tratando, segundo especialistas, o cigarro eletrônico tem mais de 2.000 substâncias, várias delas tóxicas e cancerígenas.
Em meio a recordes de dengue, os estados do Acre e Roraima são os únicos sem registro de mortes. Em contrapartida, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de óbitos no país. O cenário epidemiológico da doença é preocupante. São mais de 3,5 milhões de casos prováveis de dengue no país e 1.544 mortes. Em 2023, o número de óbitos pela doença bateu recorde com 1.179. Apesar disso, Acre e Roraima não contabilizam mortes. O estado do Acre registrou 7 casos graves e pouco mais de 6.100 casos prováveis de dengue desde o começo do ano. E no ano passado, apenas um óbito pela doença foi registrado. Roraima é o estado com a menor taxa de incidência do país e tem apenas um caso grave contabilizado. A última morte registrada pela dengue no estado foi em 2022, segundo a Secretaria de Saúde do estado. Tocantins, Rio Grande do Norte e Ceará vêm logo em seguida e juntos possuem 25 mil casos prováveis da doença, o que representa menos de 1% do número total de casos. Entretanto, o cenário é bem diferente em outras regiões. São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de mortes no país. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação contra a dengue na rede pública, com doses que estão para vencer no dia 30 de abril. Agora, pessoas de 4 a 59 anos poderão tomar o imunizante e se proteger da doença. Aqui em Santa Catarina a gente não tem dose para vencer e por isso a vacinação nas áreas que tem, a vacina continua seguindo na forma normal. Nos próximos dias, mais de 12 milhões de doses mais recentes da vacina contra a Covid-19 estão programadas para chegar aos postos de saúde. A compra foi realizada pelo Ministério da Saúde por meio de uma licitação emergencial, resultando em uma economia significativa de 100 milhões de reais. O governo destacou que essa medida possibilitou a competição entre fornecedores. A imunização pode prevenir casos graves e fatais causados pela doença. Então, tem mais uma vacina no rol aí das vacinas virais, então a gente tem que procurar. A vacina da gripe continua até 31 de maio, o esquema de vacinação para os grupos prioritários. A seguir, cresce o grande número de diagnósticos de gordura no fígado na América Latina. Então, a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Deus ele tira do marido para dar para a mulher, tira da mulher para dar para o marido e vai tirando dos pais para dar para quem? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu estou meditando esses dias sobre uma questão de transferência espiritual. Parece uma coisa meio louca, né? Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos enriquecidos. Se eu fui enriquecido, a minha família não pode ser pobre, meu irmão. Porque Deus me enriqueceu para enriquecer minha casa, para abençoar minha família. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro falou, olha, o que eu tenho eu te dou. Ele transferiu o que ele tinha para a vida daquele paralítico. E aquele homem, ele ficou bom. Por quê? Porque o Pedro deu algo para ele. O Pedro transferiu ali. Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando de riqueza monetária. Estou falando de uma riqueza muito maior do que a riqueza na questão de valores. Estou falando da riqueza de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus muda a nossa vida, é para mudar a nossa casa. Por isso que você tem que declarar todo dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia você tem que falar isso, meu irmão. Não, a minha família é de Jesus. Minha família é do Senhor. Nós somos União Brasil, um partido compromissado com as famílias catarinenses e o seu direito de criar seus filhos dentro das nossas tradições. Compromissado com a segurança pública e com políticas que garantam a você a liberdade de trabalhar e empreender, com otimismo e determinação.
Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil! Olá, minhas amigas mulheres que vencem! Eu me chamo Ivonete Santos e estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Romanos. Isso mesmo, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Minha amiga, nesses dias tão difíceis, a qual nós estamos passando, estamos vistos muitas injustiças, mas de uma coisa eu posso te dizer, nós temos que esperar no Senhor, porque a justiça do homem, ela pode ser falha, mas a de Deus não é. Portanto, se você está sofrendo alguma injustiça, chegue-se diante do Senhor, derrama teu coração, fala com Ele, porque para Ele nada é impossível. Amém? Porque nos dias de hoje nós precisamos de muita fé. Que fé é essa? Fé na palavra do Senhor. Amém, minha amada? Fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Uma da tarde, 26 minutos. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, realizará uma ação de captação de talentos para pessoas com deficiência interessadas em trabalhar no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A ação ocorre nesta terça-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Praça Nereu Ramos, em Criciúma. A seleção será exclusiva para PCDs, que devem apresentar laudo médico e currículo atualizado no local. O processo de seleção inclui a análise curricular e a entrevista. As vagas disponíveis no Hospital Materno Infantil Santa Catarina para essas pessoas incluem auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, cozinheira, porteiro, recepcionista, assistente financeiro e técnico de enfermagem. Boa sorte, então! E falamos também sobre mais uma preocupação na área da saúde. O número de casos de febre aropuche quadriplicaram no Brasil. Nas primeiras semanas do ano, os sintomas são mais semelhantes à dengue e a transmissão também é causada por um mosquito. Passado foram registrados 832 casos da doença, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 3.300 casos apenas nas 15 primeiras semanas de 2024. Os estados que concentram maior número são o Amazonas, com 2.538 casos, em seguida Rondônia, com 574, Acre, com 108, Pará, com 29 e Roraima, com 18 casos. Fora da região norte, a Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com maior número de registros da doença. Mas o número de casos pode ser ainda maior, já que algumas regiões não possuem possibilidade de detecção da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Outro fator que colabora com a subnotificação é a semelhança entre os sintomas da oropouche com a dengue. Os dois quadros costumam causar dor de cabeça nos músculos e articulações, além de náusea e diarreia, e são transmitidos por um mosquito conhecido como maruim ou mosquito pólvora, ou ainda por um animal infectado pelo mosquito. A América do Sul registrou o maior número de jovens com acúmulo de gordura no fígado, uma doença que está associada a fatores como obesidade, sedentarismo e herança genética. Se progredir, pode gerar complicações como cirrose quando o fígado deixa de desempenhar as funções normais.
O estudo, publicado no ano passado pela Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado, avaliou dados do Global Burden of Disease, pesquisa que examinou mortalidade e incapacidade causadas por 369 doenças em 204 países e territórios entre 1990 e 2019. A América do Sul, com 39,2%, e a América do Norte, com 36,8%, tiveram o maior aumento relativo de casos da doença em adolescentes. O cálculo é feito com base no indicador anterior e na comparação com outras doenças no mesmo período. Os números foram considerados significativamente maiores do que os dos demais continentes. A Europa ficou em terceiro lugar com 27%, seguida da Ásia, 25%, África, 19% e Oceania, 17,9%. Já a prevalência global de adolescentes com a doença subiu de 3,73% em 1990 para 4,71% em 2019, o que corresponde a um aumento relativo de 26,27%. A prevalência se refere ao número de casos de uma doença em uma população durante um período de tempo. Os pesquisadores concluíram que o aumento da esteatose hepática metabólica, que é diferente da esteatose hepática causada pelo consumo de álcool em adolescentes, é um problema de saúde que cresce em todos os continentes. A América do Sul, no entanto, ainda não se enquadra nos continentes com maiores prevalências da doença. A tendência de crescimento aponta para uma piora no estilo de vida da população e pode significar uma sobrecarga futura no sistema de saúde. Gente, tem que cuidar da saúde, né? E essa semana também a gente precisa cuidar da saúde, porque vai ser de tempo seco, manhãs geladas, dias quentes e ainda tem chuva vindo por aí. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 29. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuvas a qualquer momento. Quinta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 24. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, pancadas de chuvas previstas para a tarde e à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 27. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer momento. É isso aí. A seguir, governo do estado lança programa para ajudar produtores de leite. O problema de muita gente que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza. Aqui, em qualquer lugar do mundo aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém? No
Sala de Entrevistas dessa semana, a gente vai falar sobre a nutrição infantil. Tá com algum pequeno aí que tá com dificuldade de comer? Então esse programa é para você. A nutricionista especialista no assunto, Gabriela Búrigo, a Gabi Búrigo, vai vir contar pra gente quais são os macetes para você fazer essa criança voltar a comer e também dar a dica nutricional sobre a escolinha que ela mantém aqui no sul do estado e que ajuda essas crianças e adolescentes a terem um bom contato com a alimentação. É nessa terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Nós somos União Brasil, um partido compromissado com Santa Catarina e com você. Compromissado com a participação da mulher na política, ocupando cada vez mais espaços. Afinal, somos 53% da população. Compromissado com o combate à violência contra a mulher, trabalhando políticas públicas para o fim desta barbárie. Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e com o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, não mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for no portal Graça, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Uma da tarde, 36 minutos. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Santa Catarina, o SINT, determinou que hoje é o último prazo estabelecido antes de a greve iniciar, já que a data prevista em assembleia para a paralisação será essa terça-feira, dia 23. Entre os pontos em destaque do magistério catarinense estão a valorização da carreira, com a aplicação do reajuste do piso salarial em todos os níveis, a descompactação da tabela salarial e a revogação integral do confisco de 14% das aposentadorias e a garantia de hora-atividade para todos os professores dos anos iniciais e segundos professores, com a luta pela sua extensão a todos os profissionais da educação. Com essa nota, o SINT divulga então que amanhã, cruza os braços, porque até agora eu entrei em contato há pouco com a direção do SINT, não houve uma contrapartida, uma contraproposta, nada por parte do governo do estado. Então você que tem filho aí na educação estadual, prepare-se, a greve vai começar. Pesquisadores da USP fizeram um diagnóstico para avaliar quais eram os melhores exercícios físicos para melhorar a condição muscular. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores da Escola de Educação Física e Esportes da USP selecionaram 85 voluntários com mais de 60 anos, de ambos os sexos, clinicamente saudáveis. Ou seja, sem histórico de diabetes do tipo 1 ou doenças cardíacas, pressão arterial controlada, sem lesões ou doenças musculoesqueléticas e índice de massa corporal normal. Os voluntários se exercitaram durante 10 semanas com 2 treinos semanais em cadeiras extensoras de forma unilateral, movimentando apenas uma das pernas por vez, sendo que uma delas realizou uma única série com 8 a 15 repetições e a outra 4 séries com 8 a 15 repetições cada, com as cargas ajustadas para cada indivíduo. Os resultados mostraram que os treinos com mais séries desencadearam melhores resultados nos 2 grupos. No caso dos não responsivos, 80% passaram a responder melhor aos exercícios quando o volume foi elevado. Nos responsivos, 47% aumentaram mais a massa muscular em função do maior volume de treino.
O autor do trabalho afirmou que a variação da responsividade está presente em todas as idades e ainda não tem uma explicação clara, mas a ciência aponta que diversos fatores estão relacionados, como genética, alimentação, sono e nível de atividade física diária. As conclusões apresentadas pela pesquisa são promissoras e apontam um caminho interessante para elevar o ganho de massa muscular em idosos, mas é preciso ter cuidado. Esses achados não significam que aumentos descontrolados no volume de treinamento resultem em melhores resultados indefinidamente. A quantidade de estímulo deve ser planejada e supervisionada individualmente por um profissional capacitado. Além disso, é essencial levar em consideração que a melhor forma de obter resultados para esse fim ainda é uma questão controversa justamente por causa da individualidade biológica. E olha só, o governo do estado lançou o programa Leite Bom Santa Catarina, uma iniciativa que visa beneficiar mais de 22 mil produtores catarinenses. Os investimentos vão ajudar os produtores de leite pelos próximos 3 anos. Ao mesmo tempo, o novo decreto suspende a concessão de qualquer incentivo fiscal para importação de leite e derivados por Santa Catarina, acabando com a concorrência que vinha prejudicando a produção leiteira. Nós vamos investir 300 milhões de reais para incentivo ao pequeno agricultor, o pequeno produtor de leite, emprestando a ele dinheiro através do Pronamp Leite que nós criamos, para que ele possa se capitalizar, ele possa se arrumar, ele possa melhorar o seu desempenho. Então, e também mais 150 milhões para ajudar as empresas que compram leite. Então, é um programa inédito no Brasil, que a gente primeiro proíbe a importação e depois dá incentivo para que os nossos 22 mil produtores de leite de Santa Catarina possam ser ajudados efetivamente pelo governo. Além disso, outros programas também auxiliam os produtores, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva e econômica do estado. Nós temos outros programas que é o Pronamp, onde o agricultor vai buscar o empréstimo no banco e o governo subsidia 5% dos juros. Então, esse programa é um programa de busca de financiamento. E também temos o Fundo de Desenvolvimento Rural, que é um programa da Secretaria da Agricultura, que já está em andamento, mas vai ser, vamos dizer assim, reforçado para que o agricultor possa tomar os recursos. Esses programas são sem juros, também tem carência, né? O agricultor toma 10 mil reais e devolve 7 mil reais. O evento aconteceu em Concórdia, no Oeste, e informou que Santa Catarina produziu em 2023 cerca de 3,3 bilhões de litros de leite, a 9,3% da produção do Brasil. A meta agora é incentivar também esses trabalhadores. Além de produzir, nós precisamos produzir com qualidade. Para produzir com qualidade, para atender o consumidor, dar segurança para ele, nós precisamos que esse produtor esteja estimulado, que ele esteja ganhando e que a atividade seja interessante para ele. Ninguém vai trabalhar com dificuldades por tanto tempo. E nós percebemos nos últimos tempos produtores saindo da atividade, e se nós não tomarmos medidas urgentes, e elas já deveriam ter sido tomadas, nós vamos criar uma dificuldade que logo aí adiante nós vamos ter desabastecimento, porque talvez a importação não seja tão importante, talvez nós tenhamos dificuldades para trazer leite de fora, e aí nós não temos a produção interna, que é tão importante para dar segurança para quem quer consumir produtos lácteos, que é um alimento interessantíssimo para toda a população. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu a oficialização do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o que integra e que passa a ser permanente. O grupo reúne 27 órgãos públicos e instituições. Esta cerimônia, realizada no plenarinho do Parlamento catarinense, oficializou e tornou permanente o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra, antigo Conseg Escolar.
O ato aconteceu após a sanção do governador a uma lei com esta finalidade, de autoria da Mesa da Alesc. O Integra conta com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e de uma série de instituições do Estado, totalizando 27 organizações e tendo à frente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. A Assembleia vai participar de todo esse processo de encaminhamentos e de discussões, mas, acima de tudo, centralizando a presidência do Integra, por ser esta a casa que representa o catarinense. E através desta presidência, fazer as conversas com todos os entes que participarão do Integra, para que efetivamente nós tenhamos a legislação, mas, acima de tudo, tenhamos também a eficácia de todo o desenvolvimento dessas matérias lá na vida prática, que é justamente conseguirmos fazer antecipação em algumas situações desta natureza, mas, acima de tudo, levarmos verdadeiramente ao catarinense a segurança tão esperada por todos. O Integra terá reuniões semanais e passa a atuar como órgão fiscalizador vinculado à Assembleia Legislativa para discutir políticas públicas de aprimoramento da segurança nas escolas públicas e privadas. A mobilização começou em abril do ano passado, logo após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, que deixou 4 crianças mortas. O fato ocorreu 2 anos depois do primeiro ataque do gênero no estado, registrado no município de Saudades, oeste catarinense, em que 3 crianças e 2 educadoras morreram. Ao longo do último ano, o comitê realizou audiências públicas nos principais municípios do estado, com o objetivo de colher sugestões da população para que as escolas tenham mais segurança. Montou grupos de trabalho que realizaram workshops para definir um plano de gestão de segurança escolar e promoveu uma viagem a São Paulo e 2 missões internacionais para a Colômbia e Estados Unidos para que integrantes do comitê pudessem conhecer de perto programas já colocados em prática para evitar a violência nas escolas e implantar a cultura da paz. Em novembro do ano passado, o comitê apresentou um relatório final dos primeiros meses de atividades, com uma série de propostas, entre elas a institucionalização do Integra de caráter permanente. Agora, o comitê acompanha a tramitação de uma série de projetos de lei elaborados com apoio do comitê, entre eles, o que cria uma equipe multidisciplinar de convivência nas escolas, com psicólogos, assistentes sociais e policiais da reserva. O plano de contingência educacional para ameaças graves à vida e a criação pelo governo do estado de uma Secretaria Especial de Cidadania e Cultura da Paz e do programa Agentes da Paz. A deputada Paulinha coordena todas as ações definidas pelo comitê. A primeira delas é a capacitação de professores, de alunos, de estudantes para possíveis ataques. É um trabalho que foi liderado pela Defesa Civil e que produziu um produto, uma apostila, uma força de capacitação, mas muito além disso, é uma mudança na nossa cultura frente à violência. A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora, criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo para que de fato a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje, algumas crianças e adolescentes principalmente, têm recebido das redes sociais subterrâneas, né? Então a gente vai fazer um trabalho grande aí de mudança de valores, inclusive, para que a cultura da paz seja incorporada à nossa prática diária. 1h, 49 minutos. Toda essa movimentação, né, gente, como disse a matéria, vem desde a época ali dos ataques, tanto de Saudade como, infelizmente, o último em Blumenau, nas creches, e está quase um ano aí, né, entre a Alesc, poder do governo também estadual, fazendo essa movimentação para traçar esses planos de contingência aí para os municípios. Aqui em Criciúma já tem, inclusive, câmeras de monitoramento, botão do pânico, algumas atitudes, né, que podem ajudar aí na prevenção de qualquer tipo de situação como a gente já teve aqui no estado. Então, tomara, né, que esse comitê se organize e essas ações saiam do papel, saiam das reuniões e
partam para o físico, né, para as escolas, enfim, para que os pais também se sintam mais seguros. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça, chegando com muita fé e devoção para você, encerrando a nossa programação. Fiquem com Deus, uma boa segunda, uma boa semana. Até amanhã, tchau!